Então, nós vamos iniciar o nosso trabalho de hoje, não diria que é uma palestra, mas diria que é uma conversa. E a alegria de estar com vocês e com a espiritualidade que está sempre aqui, sempre sustentando a casa e cada um de nós. Eu escolhi para falar hoje um tema do livro Fonte Viva, que é um livro do Emmanuel e da psicografia do Chico Xavier, que, para quem não é aluno, é um livro de reforma íntima. E a lição 50 fala desse tema, avancemos. E aí eu vou tentar explicar o que ele quis dizer com isso, o benfeitor Emmanuel. Esse avancemos é assim, ó. Ele deixa claro na lição que nós estamos só de passagem. Nós estamos passando um tempo aqui na Terra e todo mundo aqui sabe que vai desencarnar, não sabe? É uma coisa certa, a única certa da vida. O resto a gente não sabe o que vai acontecer, mas o desencarne, sim. Então, ele chama a nossa atenção para o motivo de estarmos aqui encarnados, que nós precisamos evoluir. Não existe, nós não estamos de férias, passando um tempo aqui de férias, e que temos que aproveitar a vida totalmente, a vida material, e só a vida material. Não que a gente não precise da vida material, é evidente que sim, de ter uma vida digna, de ter as diversões da vida, mas até um certo limite, porque nós precisamos lembrar que nós somos espíritos. E essa passagem rápida pela Terra, quem tem mais idade sabe que passou muito rápido, né? E quem é jovem vai perceber logo, logo que está passando muito rápido. E nós vamos ter que voltar um dia. E se a gente passou pela Terra sem evoluir, nada, se nós saímos igual entramos, por que nós estamos no mundo de provas e expiações? Por que nós estamos no mundo que tem tanto sofrimento? Porque nós não conseguimos evoluir ainda. Então, essa lição do Emmanuel é para a gente, sabe, cair a ficha e lembrar que a gente é espírito e que a gente vai retornar e nós não podemos sair da vida igual entramos, de novo, né, programados para viver outra vez num mundo difícil como esse. Então, essa evolução, né, que ele cobra da gente, o benfeitor, é nós darmos, né, importância para a nossa condição de espíritos provisoriamente encarnados e que precisa passar pela Terra e melhorar a condição, né, moral, nos tornarmos pessoas melhores, corrigirmos nossos defeitos, praticarmos caridade, mesmo que seja só com a nossa família, com os nossos vizinhos, amigos, mas, enfim, fazer alguma coisa de bom todos os dias. Então, quando a lição começa, o Emmanuel ele pegou uma frase da carta de Paulo de Tarso aos Filipenses, que era uma comunidade de igreja, e ele fala assim: irmãos, Paulo falando, quanto a mim, não julgo que haja alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avanço para as que se encontram diante de mim. O que ele quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, olha, veja, o Anderson do Beal, que é um diretor da casa e professor, ele fez uma palestra aqui chamada Do Charco ao Céu. E essa palestra dele falava de Paulo de Tarso, que numa única encarnação, e eu acho que foi a única pessoa, eu não acredito que tenha tido outra, que evoluiu tanto numa única encarnação. Do charco, ele vivia na lama, porque ele matava os cristãos iniciantes, assassinava a pedradas, assassinava nos circos, né, da época. E, então, uma pessoa que comete tantos crimes, ela está na lama, está no charco. Quando ele saiu da mesma encarnação, ele estava praticamente um espírito evoluído. Mas o que ele sofreu para conseguir isso numa encarnação foi uma coisa, né, dificílima, quase impossível. E, mesmo assim, ele fala nessa carta que ele não se sentia evoluído, não se sentia uma pessoa perfeita, mas que ele estava mais preocupado com o futuro, preocupado com o que ia acontecer depois, do que o que já tinha acontecido. E aí a gente percebe, na lição do Emmanuel, que a maioria de nós desiste de evoluir porque tem tanta montanha de problema que acaba estacionando. Então, ele fala das provas e expiações que todos nós temos, né? E ele fala que nós somos defrontados sempre
por nós, humanidade, por grande número de irmãos que se aquietaram à sombra da improdutividade, ou seja, cansou de tentar ser melhor, cansou, né, de fazer alguma coisa de bom, por conta dos desastres espirituais, que ele chama de desastre. O que é desastre espiritual? São as provas que nós temos que passar, lembrando que expiação é uma coisa imposta pela vida, por erros nossos do passado. Eu estou parada para tirar uma foto, porque ela reclama, sempre reclama que ela quer tirar foto e eu não olho. E provas são provas escolhidas. Então, ele fala assim, é alguém que chora a perda de um parente querido, chamado a transformação do túmulo. Então, existem pessoas... A gente viveu o luto, é mais do que normal. Mas, aqui na casa, quando a gente faz atendimento com as pessoas, eu já atendi pessoas que estão no luto há 10 anos. E, nesse período, não saiu do lugar nada, porque não consegue superar essa dor. Então, o Emmanuel chama a nossa atenção que, assim, às vezes, a pessoa que nós estamos aqui, né, parando a vida, ela pode estar muito melhor do que estava aqui na Terra, no plano espiritual. Pode estar muito mais equilibrada. Então, que a gente tenha um período de luta normal, mas que a gente passe, né, a vida estacionado, parado, em depressão, angustiado, sem evoluir, às vezes a gente sai da vida pior do que a pessoa que se foi, porque a gente não evolui parado, sofrendo aquele luto para sempre, né? Eu conheci uma senhora, o filho dela, infelizmente, né, partiu num acidente de moto, jovem, bem jovem, fazia 10 anos. Eu nunca me esqueço da história. E ela mantinha um quarto dele, tirava o pó, deixava as roupas, lavava as roupas, punha de volta, arrumava a cama todos os dias. E morreu de depressão, né? Ele fala que é o trabalhador que se viu dilacerado pela incompreensão de um amigo. Então, são pessoas como nós que sofrem ingratidão. Acredito que todo mundo aqui já sofreu ingratidão na vida. Então, ele fala assim, que pessoas sofrem ingratidão, decepção com pessoas, traição, e que, quando acontece isso, elas não têm a resiliência para superar. Elas entram num processo de tristeza e passam a não acreditar mais no ser humano. Passam a não acreditar mais, perde a esperança no ser humano. E aí não consegue evoluir, porque ela não tem vontade de ajudar ninguém, ela não tem vontade de se melhorar, porque ela acha que todo ser humano não é para se confiar nele. E ela deixa, né, de evoluir por conta disso. É o missionário que se mobilizou à face da calúnia. Essas frases são do Emmanuel, eu só estou tentando explicar, né? Então, muitas pessoas são missionárias na Terra. Tem gente que vem com a programação de ser missionário. Tem gente que é missionário na família. Ele é a base da família, a sustentação da família, aquele que fala, faz assim, não faz isso, dá conselho, cuida de um. Tem gente que é um missionário da família. Tem gente que é missionário numa religião. Tem gente que é um missionário na medicina. Tem gente que é missionário politicamente falando. Então, ele fala, o Emmanuel, que às vezes a pessoa é missionária e inventa, tem gente que tem inveja, né, da pessoa missionária, inventa alguma coisa, faz um copo, faz uma calúnia, e a pessoa se sente tão decepcionada que desiste da missão, de ser o esteio da família, do tipo, deixa para lá, cada um para si, ema, cada um com o seu problema, e desiste da missão, né? E outros missionários, que às vezes vêm com uma missão religiosa e que acabam começando uma tarefa e desistindo dessa tarefa porque não são compreendidos. É alguém que lastima a deserção de um consórcio da boa luta. Quantas pessoas entram em depressão profunda, desistem de viver por causa de um casamento ou um relacionamento desfeito? Às vezes a gente sonha, né, com uma companheira, um companheiro para sempre, para a vida toda, porque nós somos dependentes afetivos, nós não conseguimos seguir sozinhos, na maioria das vezes. Mas, às vezes, a pessoa tem outra opção de vida que não a gente. E quando essa pessoa sai da nossa vida, a gente desiste de novo, de evoluir, de buscar fazer o bem numa comunidade, deixa de fazer o bem voluntário num hospital, numa creche, ajudar pessoas doentes da família,
por conta que perdeu a vontade de viver, né? As pessoas que vivem conosco num consórcio, elas têm o direito de ficar o tempo que elas querem conosco. Ninguém é obrigado a ficar a vida toda. Isso não existe, né? Então, ele chama a nossa atenção quando ele fala de desastres espirituais. Ele fala que assim, cada um de nós trouxe uma prova e essas provas não podem impedir-nos de evoluir. O idealista, que espera uma fortuna material para dar início às suas realizações, né, que trouxe para a vida, seja na sociedade, cuidar da natureza, cuidar de crianças abandonadas, pessoas em situação de rua. Então, algumas pessoas vieram com uma programação, né, de realizar tarefas e que passam a vida inteira com a ideia na cabeça: preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, né? Essa semana, uma pessoa que eu conheço, que trabalha aqui na casa, que foi aluno, já é formado, chegou para mim e disse assim: olha, faz uns 5 anos que eu estou com uma ideia na cabeça de realizar alguma coisa aqui. Não um trabalho espiritual, uma coisa social. Mas agora eu acho que eu vou. Mas tem pessoas que ficam a vida toda esperando chegar o dinheiro, porque eles pensam assim: mas se eu vou ajudar, por exemplo, crianças abandonadas, eu preciso de dinheiro. Se eu vou ajudar, trabalhar pelo planeta, pela natureza, eu preciso de dinheiro. E o dinheiro não chega, e eles acham que vai cair do céu, de alguma forma, e acabam perdendo a encarnação, né? É o cooperador que permanece na expectativa de um emprego bem remunerado para fazer boas obras. Ou seja, nessa casa, numa igreja, em qualquer setor, numa ONG, algumas pessoas começam a praticar o bem, acreditando que, como ela está praticando o bem, vai acontecer um milagre na vida dela, ela vai arrumar um emprego para ganhar muito dinheiro. Como se a gente precisasse só de dinheiro para fazer o bem, né? Para a gente evoluir, a gente tem que fazer o bem. Então, a gente pode fazer tanta coisa sem dinheiro, mas tem pessoas que acham que a espiritualidade vai ajudar ele arrumando um emprego para ele onde ele ganha muito dinheiro. Isso, às vezes, não acontece, e ele desiste de fazer o bem, porque o dinheiro não chega. Mas você pode passar uma noite com uma pessoa que está internada, você pode acompanhar uma pessoa num pronto-socorro, ficar lá, socorrer, ficar lá até resolver a situação, sem gastar um centavo. Você pode trabalhar numa casa qualquer que faça o bem. Você pode fazer limpar a casa de uma pessoa que está doente, acamada. Você não precisa de dinheiro para isso, né? Você pode fazer oração quando existe uma catástrofe em qualquer lugar, parar a sua vida para fazer vibrações, orações, fazer campanha. Você tem uma pessoa na sua rua que está absolutamente sem nada, pegou fogo no barraco, e você fazer uma campanha na região, pelo menos na sua rua, entre as pessoas que você conhece, para arrecadar alguma roupa, né, algum alimento, algum agasalho para essas pessoas. Então, tem um mundo de coisa que pode ser feito todo dia, né? Tolerar uma pessoa idosa que repete as mesmas coisas 24 horas. Ajudar um sobrinho, uma sobrinha com dependência química. Então, tem 1000 coisas que nós podemos fazer na vida praticando o bem. E o Emmanuel continua. É a mulher, né, que se enrola no cipó da queixa contra os familiares. Quem aqui não sofre crítica de família? Levanta a mão. Ainda bem que ninguém levantou, pensei que era só eu. A comida ficou salgada, a roupa não ficou bem lavada, a casa está suja. Você não devia ter falado isso, você não devia ter dado o seu palpite, não é da sua conta, deixa que eu me viro, mãe, cuida de você, que eu cuido de mim. Então, a gente vive sofrendo crítica na família. Tudo que você quer fazer de bom, parece que todo mundo é contra. Não é assim? Então, essas pessoas, segundo Emmanuel, acabam desistindo de ajudar a família, acabam desistindo de cuidar. Chega um dia que cansa. E aí ela para de evoluir. Porque, mesmo com sacrifício, se ela continua ajudando, né, dentro do que ela consegue ajudar, ela está evoluindo. E a pessoa desiste, desanima. É o colaborador, né, que vê defeito no próximo. Vamos imaginar aqui, a gente tem aí uns 150 trabalhadores.
Imagine se um trabalhador que dá passe, que faz tratamento espiritual, começar a olhar o defeito do colega e desistir de dar passe, desistir de trabalhar no trabalho espiritual, porque o outro tem defeito. Mas e daí? O outro vai se ver com a vida. O que nós não podemos, né, é estacionar na vida por causa das dificuldades. E são aqueles, né, que destroem a própria vida carregando culpa, remorso. Alguma coisa ele fez na vida que depois deu ruim, e aí ele fica a vida inteira se martirizando com aquela culpa. Eu fiz isso, eu não devia ter feito, o que eu faço? Não tem coragem de pedir perdão, não tem coragem de voltar atrás. E aquela culpa aniquila a vida da pessoa, aniquila, ela não evolui, não ajuda mais ninguém, porque o remorso é como um tumor que vai corroendo ela. E o passado, a gente tem que trazer do passado, gente, só o que a gente aprendeu, só o que foi importante para a gente, só que a gente olha e fala, eu fiz assim, não vou fazer de novo. Eu fiz tal dívida que eu não podia, não vou fazer de novo. Eu falei sem pensar para o meu cunhado e ele não fala mais comigo, eu vou pensar de novo. Então, as coisas do passado, a gente tem que trazer só as lições. O resto, o que deu ruim, tem que ficar lá no passado. Né? Eu sempre falo, a hora que a gente veio para cá hoje, eu e vocês, é passado. Não dá para voltar e não dá para mudar. Né? Então, não ficar remoendo as coisas do passado. E o tempo que você gasta remoendo o passado, você podia estar evoluindo, podia estar fazendo uma oração para uma catástrofe da natureza, podia estar ajudando, né, num hospital como voluntário, e outras coisas mais, né, ajudando a vizinhança, quem está precisando, e assim por diante. Então, a gente tem que tirar essas mortalhas do nosso... Todo mundo sabe o que é mortalha? Mortalha é uma roupa que se usava antigamente em cadáver. Tinha uma roupa própria para cadáver, que depois era enterrado e virava, né, poeira. Então, a gente tem um monte de mortalha dentro da gente que precisa ser tirada, porque senão a gente não sai do lugar. Né? A gente vai prestar conta da nossa evolução e não da evolução dos outros. E o Paulo de Tarso, acredito que a maioria saiba, mas pode ser que tenha alguém que não saiba. Como eu já disse no início, ele perseguiu os cristãos, ele matou, né, por ordem dele, muita gente, muito cristão iniciante. E um dia ele vai até Damasco, atravessando o deserto a cavalo, quando uma luz, né, imensa aparece no deserto e uma voz que ecoa no ambiente com a voz de Jesus, que diz para ele, na época ele chamava-se Saulo, porque quando você mudava de crença, você mudava de nome antigamente. E a voz fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela luz cegou ele cai, né, literalmente do cavalo, né, não só cair do animal, mas a ficha, né, porque ele perseguia os adeptos de Jesus. Né, e... daquele dia em diante, ele perdeu absolutamente tudo, porque ele fica cego, vai alguém que Jesus encaminha, né, um anjo bom para fazer ele recuperar a visão, e ele se torna ele foi o maior apóstolo de Jesus sem ter convivido com Jesus. Ser perseguidor e depois ser o maior apóstolo. Né? Ele teve, dali para frente, ele perdeu a fortuna, perdeu o nome que ele tinha de doutor, a família execrou ele, e ele, de rico, ele pegou um tear de ferro, pôs nas costas e saiu a pé e a cavalo pelo mundo existente na época, pregando o evangelho de Jesus. Né? E nós somos dignos de reprovação, sim. Se a gente está no mundo de provas, todo mundo que está aqui, é porque nós somos dignos de reprovação, senão a gente estaria numa situação melhor. Nem sempre nós cumprimos os mandamentos de Deus, seja os 10 mandamentos ou o Evangelho mais recentemente, né? Porque nessa encarnação, em todas as últimas, pelo menos, sempre a gente conheceu Deus. A vida ela é assim, toda encarnação nossa, a gente é encaminhado para uma religião, qualquer que seja, evangélica, católica, não importa, budista. A gente se depara com Deus em algum lugar das nossas encarnações. E, às vezes, a gente entende e segue como nós estamos aqui hoje. Todos estão aqui, têm essa ideia. Mas teve muitas que a gente conheceu uma religião, conheceu Deus e fingiu que não sabia quem era.
Por isso que a gente está sofrendo. Ou conhece, acredita, mas não faz nada que é pedido, né? Nós também somos pessoas que reprovamos, a gente falou das críticas que a gente recebe, mas também nós somos críticos com os outros. As coisas que nós programamos, às vezes, não saem da forma que a gente queria, porque a vida tem uma programação e a gente tem exatamente o que a gente precisa para aprender. Mas os obstáculos não dão para a gente o direito de não evoluir, de desistir, de chegar um dia. A Sônia vai fazer uma palestra sobre desânimo, e quando eu estava montando essa palestra, eu me lembrei dela, né? O desânimo é que não nos ajuda a evoluir. Nós perdemos, sim, a companhia física de alguns parentes e amigos, mas os nossos parentes e amigos vão perder nossa companhia um dia. Então, isso não é motivo para a gente parar de evoluir, de sermos julgados, né? De não nos sentirmos amados, mas a gente tem um amor de Deus, a gente tem um amor de Jesus que cuida do planeta, né? E quando a gente desanima, né, esse desânimo toma conta das nossas horas e a gente perde a confiança no ser humano. Olha, eu acho maravilhoso cuidar de animais, mas tem gente que fala assim para mim, eu cuido de 10 pets, mas não quero um filho, mas não quero ninguém morando comigo, porque o ser humano não vale a pena. Então, a gente não pode ser assim, né? Desistir do ser humano. Aqui, Paulo, de novo, né? Quando nós um dia conhecemos o Evangelho, nós já sabemos, aprendemos que nós somos imortais e temos a certeza, como eu disse, que vamos voltar para a vida espiritual. Então, sobre o Paulo, eu já falei, é o nosso exemplo, que tinha uma culpa imensa, mas não ficou estacionado, foi atrás do prejuízo. Ele deu conta do trabalho que ele tinha para fazer, né? Ele levou a palavra de Jesus para os povos pagãos da época, e ele foi o braço direito de Jesus aqui na Terra, mesmo carregando a culpa de muitos crimes. Então, esses problemas que a gente passa pela vida, a solidão, né, a culpa, a depressão, a perda de ente querido e todas as coisas, doenças, não são justificativa para a gente sair da vida igual entrou. Alguma coisa tem que mudar, alguma coisa. Mudar os defeitos, melhorar, né, a nossa condição espiritual, moral, fazer o bem, porque todo dia tem como fazer o bem. A vida, ela tem um mecanismo que todo dia ela coloca alguma coisa de bom para a gente fazer por alguém, mesmo que seja uma palavra ou uma prece. E a pressa da gente não deixa, a gente passa, vai passando, e os dias vão ficando para trás. E Jesus, esse espírito maravilhoso, né, tão evoluído que teve na Terra, quando chegou no final, só tinha 12 que apoiavam ele. Ele não desistiu, ele foi até o fim, né? E na última ceia, quando ele percebeu que estava chegando a hora da crucificação, e ele sabia que ia ser terrível, e ele tinha um corpo de carne igual ao nosso, que dói. Ele faz a Santa Ceia, depois ele vai no lugar lá fora sozinho, olha para Deus e fala, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se não for, que seja feita a vossa vontade. É o que a gente tem que fazer todo dia. Eu não gostaria de passar por isso, Senhor, mas se eu tiver que passar, seja feita a vossa vontade. E seguir adiante, lembrando que a vida vai todo dia te colocar uma situação para fazer o bem e evoluir. Fora da caridade, não há salvação. Né? De novo, né, nós estamos caminhando há séculos, quem não acredita, é só ler a doutrina e os livros, vai aprender que está caminhando há milênios, na verdade. Porque as nossas primeiras encarnações, nós somos mais parecidos com macacos, né? Somos humanos, mas começando em mundos primitivos, até chegar aqui hoje, onde nós estamos, quanto nós já caminhamos. E Deus nos criou só para evoluir, não criou por outro motivo. O que Deus queria é que, pelo nosso esforço, a gente chegasse um dia no mundo espiritual, num lugar maravilhoso. É isso que Deus quer de nós. O que a gente quer para os filhos? Não é o melhor? E Deus quer a mesma coisa para nós. Já deveríamos estar, pelo tempo que a gente caminha, num mundo melhor. Né? O livro, aquele filme Nosso Lar 2, que a maioria assistiu, e o livro Os Mensageiros, quando ele começa o livro, não aparece no filme, mas ele começa a contar no livro, André Luiz, várias encarnações de pessoas que tinham
tudo para evoluir na vida, tinha tudo para dar certo e saiu pior do que entrou. A gente paga tanto boleto aqui na vida, né? Que é um terror, né? Pagar boleto. E a gente veio com os boletos espirituais para pagar. O que a gente não pode é arrumar mais boleto espiritual. A gente tem que tentar ir pagando sem reclamar. Essa fila indiana aí é a fila do nosso retorno. Essa fila, aqui na imagem, ela só pega um pedacinho, mas todo mundo que está aqui está na fila. Tudo bem? Todo mundo sabe isso? A gente não sabe em qual lugar da fila que a gente está. Né? Eu espero que vocês estejam lá atrás. Mas vai chegar uma hora que chega ali na frente e a gente retorna. Vou contar uma história de arrependimento para vocês. Né? É um espírito, né, desencarnado que compareceu numa sessão espírita, num centro espírita em São José do Rio Preto. E, através da mediunidade, né, de um médium do centro espírita, o nome do centro espírita é Francisco Cândido Xavier, em São José, aqui em São Paulo. Então, o médium deu uma psicofonia, que é quando o espírito fala pela boca do médium, se queixando de estar cansado, de estar muito pesado, sabia que tinha desencarnado. E ele não conseguia quase andar. Eu não conseguia. Ele se queixava que ele queria caminhar e não conseguia. E, com total desânimo, né, ele veio se arrastando até o centro espírita, porque alguém, o mentor, trouxe ele. E foi perguntado para o espírito se ele sabia por que ele estava naquela situação. E ele respondeu assim, ó, que a situação que ele estava era decorrente do tipo de vida que ele tivera na última encarnação, voltada apenas para a materialidade. Ele vivia para levar vantagem em tudo, para gozar a vida, como a gente fala. Né? Ele vivia uma vida cheia de prazeres, com mulheres, com festas, né? Vivendo para as alegrias da vida. E não deu valor nenhum para a condição dele. Ele nunca parou para pensar que um dia aquilo ia acabar e que ele ia desencarnar. Né? Então, ele, várias vezes, né, a lição foi que eu não coloquei tudo, mas alguém chegava para ele e falava, olha, você precisa parar com isso, você está bebendo muito, você está usando droga, você precisa melhorar. Entrava aqui, saía aqui e ele continuou, até ele entrar no mundo espiritual. Aí, esse peso que ele sentia depois de desencarnado no corpo espiritual era o peso da culpa, porque quando ele chegou lá, ele olhou para trás e viu a bobagem que ele tinha feito de viver só para a vida material. E fala que ele foi socorrido e levado para esse centro espírita justamente porque caiu a ficha dele, quando ele fala assim, meu Deus, que loucura que eu fiz de não ter me preocupado nada com a minha evolução. Né? Porque Jesus fala assim, está lá no Evangelho, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não têm do que se arrepender. Então, quando um espírito entra no mundo espiritual e ele realmente, a espiritualidade vê que ele se arrepende até o fim da alma dele, do que ele fez na vida material, ele é ajudado. Mas o céu, o mundo espiritual, espera que a gente tome a iniciativa de se arrepender e pedir ajuda. Né? Quando o arrependimento se dá na vida espiritual, acontece o que aconteceu com ele. Quando é sincero, ele vai receber uma ajuda, mas ele vai ter que resgatar o que ele fez. Mas nós temos que nos arrepender nessa vida, enquanto nós estamos aqui, não esperar chegar nesse ponto, né? E começar, nos decidir a mudar, igual esse desenho, né? Levantar voo, sair do chão, lembrar que todo bem que a gente faz é uma bagagem. A gente faz mala para viajar e não faz mala para ir para o mundo espiritual. A mala do mundo espiritual tem que ter coisas boas feitas para outras pessoas. E o que acontece quando você está no mundo espiritual e se arrepende? Você fica sonhando numa nova encarnação, pedindo para a espiritualidade. Vai lá no departamento, ajoelha, pede, eu quero encarnar. Os espíritos falam hoje que tem uma fila imensa para encarnar e não tem vaga. Porque está vindo outros espíritos mais evoluídos. Um monte de criança está nascendo, mas tudo de outros mundos evoluídos. E quem desencarna aqui da Terra ainda não evoluído, tem dificuldade para voltar. E
foram escolhas nossas. Lembrando, tem uma frase que diz assim, nossas escolhas nos definem. É isso. Nós escolhemos mais a vida material e esquecemos da espiritual. Então, a gente precisa tomar o máximo de cuidado. E a reparação, quando a gente erra, vai acontecer em outras vidas, com novas provas, novos sofrimentos, né? Então, e as quedas morais nossas, elas lesam o nosso corpo espiritual, que é o perispírito. E isso vem em forma de doença na vida seguinte. Por isso que a Terra, todo mundo é doente. Todo mundo é doente. Porque são lesões no perispírito por a gente não ter seguido o caminho certo. E para encerrar, vou contar uma história de evolução para vocês, né? Que o tema é a evolução. Numa escola, numa aldeia, um professor, ele resolve conversar com seus alunos, reúne todos os alunos da escola um dia e fala assim para os alunos, olha, sabe aquela montanha que tem ali fora? Lá no alto da montanha existe um tesouro. Ele, além de professor, era um mestre, né? Existe um tesouro maravilhoso no alto daquela montanha. Aí todo mundo ficou empolgado. Vamos, vamos, vamos. E ele falou assim, ó, vou ensinar vocês como vocês fazem para chegar lá. Porque não é uma coisa fácil chegar lá. E aí ele começa. Olha, para chegar lá em cima, vocês vão encontrar pedras, barreiras caídas, terreno escorregadio. Vocês vão encontrar animais peçonhentos. Vocês vão sofrer, né, quedas, vão se arranhar, vão se machucar. E ele passou meses falando tudo como eles podiam fazer para sair dessas dificuldades todas que tinha naquela montanha. E ele não enganou nenhum deles. Falou assim, se fosse fácil, eu não estaria treinando vocês. E treinou um por um. Ó, quando acontecer isso, você faz assim. Quando acontecer aquilo, você age assim. Quando ele achou que estavam todos preparados, ele acompanha os alunos até o pé da montanha e vai embora. E aí, eles estão lá, alguns olham para cima e falam assim, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, eu não vou nem tentar, porque eu vou me arranhar inteiro, vou me ralar todo, eu vou embora. E foram embora. Alguns outros começaram a subir. Foram mordidos de animais, se arranharam todo. Depois de um tempinho, não, vamos voltar para casa, não vale a pena. Qualquer que seja o tesouro, a minha cama, a minha TV, tudo é melhor. E voltam para casa. E uns poucos, lembrando tudo que o professor tinha ensinado, eles começaram a percorrer, e um ajudando o outro, um ajudando o outro. Um escorrega aqui, o outro puxa, o outro cai ali, levanta, faz um curativo, levaram, né, uma mochila. E com muito sacrifício, vencendo todos os obstáculos, chorando, mas sem desistir, alguns conseguiram chegar no alto da montanha, sem desistir. E quando eles chegaram lá, tinha um tesouro maravilhoso, que eles iam dividir entre eles. Mas alguns olharam para baixo e viram aqueles que desistiram, né? Aí um deles fala assim, e se a gente fosse buscar eles? Agora a gente já sabe tudo certinho, como que a gente faz. Aí o outro falou, mas a gente vai ser ralado de novo, não tem importância, vamos ajudar. E desceram, foram buscar os colegas e devagarinho conseguiram, né? Demorou muito para conseguir, mas foram levando eles até lá para poder compartilhar o tesouro. Essa história é comparada com a nossa evolução, a história da nossa evolução. A escola é a Terra. O professor é Jesus, que trouxe a história certinha. Quem quer saber como sair das dificuldades, tem o Evangelho, os ensinamentos da doutrina espírita. E aqueles que conseguiram chegar lá no alto, que vêm ajudar os que estão aqui na Terra, que somos nós, são todos os missionários que Deus envia, que Jesus envia. Então, a gente pode lembrar de tantos missionários, Allan Kardec, que veio aqui nos ajudar, Jesus, Gandhi, a Madre Teresa, a Irmã Dulce, o Divaldo Franco, Chico Xavier. Eu podia ficar falando. Eles chegaram até lá numa dificuldade imensa, mas não desistiram. O próprio Jesus, né?
E Jesus manda sempre missionários para nos ensinar o caminho. Pegar na nossa mão, né? E como eu disse, o Evangelho é nossa receitinha de bolo. É só fazer o que está ali na dor e começar a ler, que lá está escrito o que fazer, né? Perdoar, amar, lutar, não desistir, não ficar reclamando da vida, ser resignado e assim por diante. Então, nós devemos centralizar, né, encerrando nossas energias em Jesus, caminhar para frente. E ninguém vai conseguir progredir. Por isso, sem renovar-se, né, sem se renovar, sem lutar. Por isso, o título da lição do benfeitor Emmanuel, avancemos, ou seja, não desista, siga em frente. E agora, nós vamos fazer aqui uma prece junto, tá bom? Eu vou fazer aqui, vocês vão acompanhar aí para a gente encerrar. Aí, espera só um pouquinho. Então, cada um aí, né, na sua concentração, enquanto eu falo aqui. E nós vamos nos ligar aos bons espíritos que estão aqui, né, o nosso anjo de guarda. Todo mundo tem um anjo de guarda que nos ajuda todos os dias. Bons espíritos aqui presentes. Anjos da nossa vida particular. Guiem a nossa prece para que ela consiga chegar até Jesus. Mestre, seja louvado o teu nome. Faça-me compreender que nunca estou sozinho. Que eu consiga vencer a tristeza, o mau humor, a depressão. Que eu possa superar meus medos com o amparo da tua proteção. Que elimine meus sentimentos negativos de dentro de mim, sabendo que me ajudas a pensar no bem. Me ajude a trazer do passado as lições aprendidas e me ensina a não cometer os mesmos erros. Me ajude a viver o presente sem ilusões e ter o olhar para o futuro, pois minha vida verdadeira é a espiritual. Me liberta do apego das coisas da terra apenas. Me orienta a eliminar meus vícios e meus defeitos. Segura minhas mãos para que elas pratiquem o bem em cada irmão de jornada que eu encontrar. E que eu enxergue como alguém que eu sou muito ajudado por ti. Que eu viva na terra com os pés na dimensão espiritual. E que eu seja digno de retornar melhorado para a verdadeira vida. Que eu avance todos os dias, devagar, mas sempre. Porque preciso ajudar Jesus a ajudar a humanidade. E que meu amor por ti cresça sempre mais. Peço, Senhor, por minha família, por meus amigos. Entrego a minha vida e a minha alma em tuas mãos, para que me auxilies a evoluir sempre. E que assim seja. Graças a Deus. Então eu encerro agradecendo a vocês. Espero que tenha ficado clara a lição. Né? A gente está aqui na casa sempre disposto a ajudar qualquer pessoa que venha nos procurar e que Deus abençoe a todos. Espero encontrar todos num lugar maravilhoso lá no mundo espiritual. Um beijo no coração, obrigada.